vou colocar aqui 2 ou 3 principais desafios que a gente tem para implementar esses programas, tá? Em geral, os programas, como eu já falei, eles têm pouca flexibilidade e alto custo. E isso acaba sendo um grande desafio para que esse programa ele dê certo em diferentes contextos. É muito comum, por exemplo, a gente não conseguir implementar um programa porque existe ou a inabilidade ou a impossibilidade daquele programa existir naquele contexto como ele foi desenhado. É muito comum a gente visitar um lugar e ver o tanto de adaptação que precisaria ser feita, porque ele está tão redondinho e ele está tão engessado que quando a gente vai tentar adaptar, isso demanda muito tempo, muita disponibilidade, muita participação de outras pessoas e isso às vezes acaba desmotivando o ambiente. Então isso é muito comum de acontecer. Seja em relação à carga horária, seja em relação à frequência, seja em relação ao tempo que o lugar tem versus o tempo que o material foi desenhado para ser colocado em prática. Então, tudo isso acaba sendo uma grande limitação e uma grande restrição para que a gente consiga implementar programas. Além desse desafio relacionado a essa impossibilidade de fazer como foi desenhado, normalmente, para você implementar um programa em um espaço, antes dele começar a acontecer na prática, você precisa de muito tempo e normalmente de muitos recursos. São muitas pessoas envolvidas e nem todo lugar, nem toda instituição vai ter as pessoas necessárias ou o tempo necessário para que isso seja desenvolvido. Um exemplo comum que acontece muito aqui no Brasil. Você está lá com um programa de educação socioemocional e chega uma proposta de formar aqueles facilitadores para que eles possam desenvolver o programa. A primeira barreira que a gente tem é encontrar horas para que esses facilitadores eles sejam formados, porque não tem onde encaixar essas horas. E aí você pega, muitas vezes, programas que propõem 16 horas de formação, 8 horas de formação inicial, e a instituição fala, eu não tenho essa carga horária, ou eu não tenho essa quantidade de pessoas que possam estar presentes nesse dia e horário. Isso acaba sendo uma grande restrição no contexto de desenvolvimento de programas. Então, esse é um grande desafio quando a gente fala de programa de educação socioemocional. Outro grande desafio é esse programa ou essa proposta, essa ação, estar acontecendo de uma forma integrada com o que já é realizado dentro da escola, dentro da organização ou dentro da instituição. Normalmente isso é visto como algo extra, como uma coisa adicional. E muitas vezes nesse extra e nesse adicional é optativo, as pessoas não conseguem ir, é colocado num horário onde não é possível, ou fala assim, no contexto de empresa, por exemplo, é muito importante que você esteja presente, mas você não vai poder flexibilizar a sua entrega que é para hoje no final do dia, ou seja, a pessoa não vai ter tempo de participar daquilo que está sendo proposto. No contexto de escola, pode acontecer que é muito importante que isso seja desenvolvido, mas não existe espaço na carga horária das disciplinas que já são feitas para a gente incluir essa discussão. E aí você acaba tirando de uma pessoa que nem está participando desse diálogo, dessa conversa, e essa pessoa acaba ficando prejudicada. Então, isso acaba sendo um grande desafio e muitas vezes acaba perdendo um pouco a relevância do programa ou tendo dificuldade de aderência, porque dentro daquele contexto não existiu uma flexibilidade ou uma reorganização para que isso pudesse estar fazendo parte daquele ambiente e daquele lugar. E um outro desafio para a implementação de programas que também é muito comum é possuir momentos formativos que são limitados e geralmente insuficientes. Em muitas ocasiões são limitados por questão das próprias instituições, que não têm o tempo necessário. Mas em muitas outras é aquela coisa de vamos falar aqui 2 horinhas sobre os conceitos básicos, o que você precisa saber para começar na prática, depois todo mundo some, você fica ali cheio de desafio para poder implementar, cheio de dúvidas, será que isso acontece comigo? Será que acontece com outras pessoas? E não consegue avançar muito no desenvolvimento. E esse é um grande desafio na prática. Muitas vezes, inclusive, muitos facilitadores, muitos educadores acabam colocando muito da sua experiência e das próprias compreensões sobre como eles acham, o que eles acham correto, baseado nos valores, na cultura que eles tiveram, no aprendizado que eles próprios têm, porque eles não têm momentos formativos para que eles possam se sentir mais seguros e mais confiantes daquilo que eles estão fazendo.